coisas afetam tanto a vida de um pai e uma mãe quanto a perda de um filho tão amado. É uma dor profunda e difícil de superar. Só conhece de fato essa sensação quem vivencia e só consegue superar quem se apega em Deus. Você conhece alguém que perdeu um filho? Conheço, eu mesma perdi. E você acha que existe dor maior do que a perda de um filho? Não, não existe dor maior que essa. Não tem perda maior do que a dor de perda de um filho, apesar de que, graças a Deus, não passei por isso. Eu acho que não, porque a maior alegria da gente é ter um filho, né? Então eu acredito que perder também deve ser muito ruim. Não pode existir uma dor mais forte do que essa dor. Não, não existe. Maior é meio difícil, né? Eu não sou mãe, mas acredito que não. Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Superando a dor é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Rosângela Cassiano é fisioterapeuta especializada em psicologia do comportamento e treinamento de neurolinguística aplicada. É pesquisadora do comportamento humano, perita em programas motivacionais de alta performance e consultora de treinamento para empresas e gestão de pessoas. Rosângela Cassiano é Business and Executive Professional and Self-Coaching certificada pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e também com formação internacional. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo o número aí do nosso WhatsApp. A operadora 11, o número do nosso WhatsApp aqui de São Paulo é o 98-200-3599. 98-200-3599. Aí você pode mandar a sua pergunta. Se você, de repente, quiser participar, gravar o vídeo ou áudio e mandar diretamente aqui para a produção, nós vamos colocar no ar e vamos fazer a sua pergunta ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Rosângela Cassiano. Ela é fisioterapeuta e coaching. Rosângela, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer. E a gente já batia um papo aqui um pouquinho antes, e é um tema que, é lógico, é difícil de se superar, é difícil de se encarar. Nós sabemos que, lógico, a pessoa tem que procurar em Deus essa força, porque se não procurar fica muito difícil, fica praticamente impossível. É verdade. Mas é um tema que, secularmente falando, parece que tem causado traumas na absorção e no tratamento, que é a dor de um pai ou de uma mãe pela morte de um filho. Isso parece que traz sequelas se a pessoa realmente não procurar administrar ou resolver o problema para a família inteira, é isso? É verdade. A pessoa sozinha, quando ela passa por esse processo de luto, que foi o que aconteceu comigo, fica difícil dela encontrar uma saída. Você se incomoda a gente falar um pouquinho do teu processo para o nosso telespectador? De jeito nenhum, fica à então, vontade. por favor, eu gostaria, acho que isso daí ilustraria bem, né, para o nosso telespectador que aconteceu, o que se passou. Eu tenho 3 filhos, onde eu tenho a Michele, que hoje ela está com 32 anos, vai fazer agora em abril, e eu tinha o Reinaldo, e a Marielle, na verdade, 4, né? Então veio a Michele, aí no meio de um aninho e pouco da Michele, eu engravidei e no 5º mês eu perdi meu bebê. Né? Tive uma dor forte, fui para o hospital, perdi o bebê. Então, foi meu primeiro luto. Depois de 3 anos, apareceu um bebê para a gente, eu adotei, que é o Reinaldo, e ele viveu com a gente 18 anos. Faltando 4 dias para completar 18 anos de vida, o Reinaldo sofreu um acidente de mobilete e foi embora. Depois de 7 anos e 4 meses e alguns dias, lá vai a minha filha, a Marielle. Partiu também num acidente de carro. Então, você perdeu os 2 filhos em acidentes? Em acidentes, isso. Então, assim, o que a gente estava até comentando agora há pouco, que cada fase, cada luto que eu vivi, um foi diferente do outro. Então, quer dizer, o primeiro eu não tinha noção do que era, não tive aquele contato de pegar aquele bebê, amamentar, então foi diferente do Reinaldo, que ele veio, ele e a Marielle, eles tinham diferença de 45 dias de vida. Ela nasceu dia 25 de outubro, ele dia 10 de dezembro de 86. E aí, os 2 eu amamentei. Então, assim, quando o Reinaldo foi tirado do meio dessa vida, foi como se alguém tivesse arrancado ele da minha barriga, sabe? E foi muito doído. Então, assim, eu não tinha aquele preparo para lidar com a situação, né? Foi terrível.
E já da Marielle foi diferente. Eu já tinha recursos para lidar com aquela dor. E para que depois eu pudesse seguir com o funeral, fazer tudo o que tivesse que ser feito, receber as pessoas, não me economizar na minha dor em termos de chorar, de falar para as pessoas o que aconteceu. E fui eu mesma que liguei para as pessoas para contar, para dar notícia de que ela tinha falecido. Então eu já tinha mais força. E hoje é exatamente isso que eu faço. Eu atuo na área de coaching para mães que perderam filhos, ou seja, coaching de luto. E o que vem a ser esse coaching de luto? É um processo onde eu vou ajudar essa mãe a se reorganizar de novo no mundo, né? Onde ela vai se reorganizar internamente, encontrando o quê? Buscando novamente novos recursos para ela voltar a ser quem ela era, porque não existe uma pessoa melhor que ela que precise dela. Então, começa a trabalhar ela, o seu eu interior, tirando essas dores, fazendo ela vivenciar as fases do luto, não é? Porque tem pessoas que ficam entorpecidas durante o funeral todinho, onde tem até médicos que dão medicamentos para a pessoa ficar meia zen, ficar legal. Em muitos casos, né? Para pessoa, superar. Às vezes até necessita de atendimento médico no funeral de um parente próximo. Isso. E aí o que acontece? Essa mãe sofre muito mais lá na frente quando ela é medicamentada, quando ela toma um remedinho para segurar essa dor, para que ela não sofra. Então, você, nesse aspecto, você é contra? Eu sou contra, porque foi o que aconteceu comigo, com o Reinaldo, quando eu cheguei no hospital, que eu disse que eu queria ver meu filho, e eu fui barrada. Eles disseram, não, a mãe dele já esteve aqui. Eu falei, não, a mãe dele sou eu. Não. Eu falei assim, olha, gente, eu sou a mãe dele, eu preciso ver meu filho. Aí veio até uma enfermeira com um médico junto para me aplicar uma injeção de calmante, e eu falei, eu me recuso. Mas você já sabia que ele estava morto? Já sabia. Eu estava dando uma palestra para 50 mulheres, quando eu recebi a ligação. Ai, olha, o nosso filho está embaixo de um caminhão. Eu falei, não entendi a piada, né? E aí eu já sabia, assim, que ele... Foi até a pergunta que eu fiz para ele, para o meu ex-marido na época. Eu disse a ele, ele morreu? Ele disse, ainda não. Aí quando ele disse ainda não, eu entrei no carro e eu... Já sabia que a situação era muito grave. Eu fiz uma oração a Deus. Eu sou muito fervorosa, acredito muito em Deus. E nessas horas não existe nada melhor, né? Verdade. Nada melhor. Todo o poder vem dele para nos fortalecer, nos guiar, né? Nos mostrar como agir. Verdade. Porque realmente, humanamente falando, você fica perdido. Você fica sem chão. Você perde o chão. Você perde o chão. E aí foi aqui que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei de nada. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Faça o que for melhor para o meu filho. E ele fez o que foi melhor. Porque eu não tinha noção das sequelas que ele poderia ter. Na verdade, até tinha. Então, na verdade, eu não queria que ele passasse por aquilo. Então, algumas pessoas até me chamaram de egoísta quando eu comento que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Se for da sua vontade, o Senhor fica com ele. Se não for, o Senhor me devolve e eu vou continuar cuidando dele com todo o amor que o Senhor me ensinou a ter por ele, né? Mas Deus sabe o que faz. Sem dúvida. E ele levou o Reinaldo, então ele ele ficaria tetraplégico, ele só teria movimento dos olhos, então, ou seja, ele vegetaria. Meu filho fazia propaganda, ele estava gravando Malhação, e aí? Quer dizer, uma pessoa ativa, um jovem muito ativo. Ele ia sofrer muito com isso. Então, eu penso que no meu amor singelo de mãe, embora ele não fosse gerado por mim, eu acredito que eu fiz o certo. E a mesma coisa foi da Marielle, quando eu recebi a ligação, 5h20 da manhã. A Mariana ligou e falou assim, tia, nós sofremos um acidente e eu bati o carro. Eu falei, tá, quem estava com vocês no carro? Eu, a Marielle e a Letícia. Eu falei, tá, e como que elas estão? Tia, a Letícia acho que está morta. A Marielle está presa nas ferragens e eu estou bem. Eu falei, então tá bom, já chamou o resgate? Não, pensei em ligar primeiro para a senhora. Falei, então vamos lá, vamos desligar, você liga para o resgate, eu ligo daqui e já a gente se fala. E deixei para ela ligar para o resgate. O que eu fiz? Eu dobrei meus joelhos no chão, naquele momento, e falei assim, pai, de novo eu estou aqui na sua frente, lhe dizendo, faça o que é melhor pela minha filha. Eu não sei de nada, só o Senhor sabe de todas as coisas.
Se for para que ela fique bem ao seu lado, que o senhor recolha, senão o senhor me devolve. É a atitude mais sábia. E foi o que eu mais fiz. sábia. Doeu? Muito, muito. Não, sem dúvida. Porque também, mas eu entreguei de volta. A gente precisa separar. Quando a gente entrega na mão de Deus, a nossa vida, Ele deu a vida para nós. Né? Então a vida é dele, não é nossa. Quando a gente entrega na mão de Deus, isso não quer dizer que é lógico que o teu lado humano não vai ter um sentimento. Imagina. Você é seu filho, é uma parte de você, é a convivência de anos. É lógico que Deus vai dar o refrigério, mas a parte humana, ela sente as saudades, ela sente a dor, todos esses sentimentos. Por isso que eu te pergunto, quando uma mãe vem falar com você, é lógico que só de você já apresentar essa sua bagagem a ela, a pessoa realmente reconhece, fala, bom, ela superou. Né? Ela conseguiu superar tudo isso. Mas qual o principal sentimento na hora que a pessoa vem te procurar? O que ela te fala inicialmente? Essa mãe, quando ela me procura, o que ela traz? Ela traz um sentimento de culpa. Porque na inocência dela, ela acredita que ela falhou em algum momento da vida dela, que ela até se sente castigada. Ela fala, ai, Deus me deu um castigo porque eu não dei atenção, porque eu só pensei em trabalho, porque meu filho me pediu, ai, mamãe, vamos ali tomar um sorvete, vamos no cinema, deixa eu ir na casa do meu amigo. E ela diz, não, mas não é verdade, né? Esse sentimento de culpa é bobagem, porque a gente não tem uma bolinha de cristal para falar, olha, faz alguma coisa que teu filho está te pedindo, porque vai acontecer ele vai morrer daqui a pouco. Não, a gente não sabe, a gente não tem essa bolinha de cristal, entendeu? Então é assim, eu falo para as mães, você fez o seu melhor, você fez aquilo que você podia e sabia naquele momento. Então não se sinta culpada. Mas se você se sente culpada, então ela fica, não, mas eu me sinto. Tá? Então tem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente começa a trabalhar e ela se libera dessa culpa, né? Isso é muito comum no casal, um ficar culpando o outro. Eu mesmo, de exemplo, quando meu filho faleceu, eu dizia a ele, você é culpado, porque eu joguei toda a culpa em cima dele, mas eu não tinha esse esclarecimento de que não existe culpado. Existe um fato, existe uma situação que ela precisa ser trabalhada. Eu acho que ainda agrava mais quando a morte em decorrência de um acidente, que tem muito aquela história, né? Ah, pergunta para tua mãe se pode. A mãe fala, não, pergunta para teu pai se pode. Fica aquele jogo. Alguém autorizou, né? E se infelizmente acontece uma desgraça num evento desse, eu acho que a culpa, ou para o pai ou para a mãe que deu a palavra final ali, a cobrança deve ser terrível, né? É dado como uma sentença, né? E graças a Deus existe o coaching hoje, que ele trabalha esse aspecto. Então, o luto, ele pode durar até 1 ano. Passou disso, ele já vira um luto patológico e precisa de ajuda. Então, mesmo nesse... O que seria luto patológico? O luto patológico é aquele luto onde a pessoa, ela não volta para a vida. Ela vive naquela tristeza, naquela agonia, ela se isola do mundo, ela se afasta das pessoas, ela acha que todo mundo é ruim, todo mundo é mal. E ela fica pensando só naquilo, só na morte, fica só alimentando na aquilo. Tristeza. Ela fica naquela fase do se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, o meu filho estaria aqui comigo. Enquanto ela não se liberta desse se, ela fica doente. E aí é chamado o luto patológico, né? Que é acima de 1 ano. Acima de 1 ano, isso. Então, assim, eu atendo pessoas que vêm de terapia, da área da psicologia, psicoterapeutas, mas aí como o meu trabalho ele é diferenciado, aí a pessoa resgata, ela começa a se reorganizar para a vida de novo. Ela encontra, o meu trabalho é fazer essa pessoa, ela encontrar um sentido para a vida de novo, para que ela possa sorrir sim, que ela possa sim se adaptar sem aquele filho, que ela possa, sim, falar desse filho com as pessoas, mas com sentimento de leveza, de amor, porque um filho, ele não está mais presente fisicamente, mas ele fica aqui. No coração da mãe. No coração. Então, essa é a coisa mais gostosa que tem, é encontrar esse significado. Eu já presenciei, a senhora estava falando, eu lembro de casos até que falavam, olha, quando você for conversar com tal pessoa,
não pergunta sobre a morte do filho que ela não assimilou até hoje. E coisa assim de 5 anos, 10 anos, tá? Os parentes mais próximos, os amigos falavam, olha, não toque nesse assunto porque ela não aprendeu ainda, ela causa muito sofrimento a ela. E depois de 10, 15 anos. Isso é normal ainda acontecer. É como eu estava te falando no começo, na nossa conversa antes do programa, eu encerrei um processo agora de coaching de luto, onde o casal viveram 14 anos num processo de luto. 14 anos. 14 anos. E isso é duro. Então, assim, eles tinham a terapeuta deles, tomavam medicamento, mas ficaram presos de uma forma. A culpa que eles tinham era tão grande, que era a única verdade que eles tinham. Nós somos culpados pela morte da nossa filha. E aí o processo de coaching trouxe isso, resgatou. O que eu descobri nesse processo? Que eles não vivenciaram o luto de verdade. O funeral em si, eles se trancaram, então eles ficaram igual uns robozinhos ali, sabe? E aí eles não choraram aquela perda. E o meu trabalho, eu falo que ele é muito lindo, porque dentro das ferramentas, uma delas que eu amo trabalhar de paixão é o perdão. Quando você vem com essa coisa de trabalhar o perdão, tudo se ressignifica. E foi neste momento... O perdão é bíblico, né? Nós temos que perdoar a todos, a todo momento, porque Jesus nos perdoa a toda hora. Né? Não é? E falta isso. Então, quando eu entro na dinâmica do perdão, gente, é descortinar aquela situação. E tudo começa a fluir. Em alguns casos que, às vezes, a pessoa... eu, infelizmente, presenciei um caso, um conhecido meu, ele perdeu também um filho de 18 anos, acho que na época um acidente de moto, e parece que a pessoa ela ficou presa a isso. O que aconteceu? Depois de muitos anos desse acidente, ele, por exemplo, ele não deixou ninguém mexer no quarto do filho. O quarto do filho estava exatamente do jeito que foi arrumado a última vez que o filho dormiu lá. Uhum. Ele colocou pela casa, espalhou pela casa fotos do filho, com lembranças, quer dizer, todo local que ele se locomovia na casa, ele via praticamente o rosto. Isso não ajuda em nada, né? Então, no primeiro ano é até aceitável que isso aconteça. É o momento, como ele achou, que ele encontrou de lidar com aquela situação. Passou de um ano, aí já entra naquela questão do luto patológico mesmo. Aí ele precisa de ajuda, porque ele pode sim começar a escolher, a desfazer sim daquele lugar, entregar para o filho, fazer uma referência ao filho, uma reverência ao filho, dizer, olha filho, você não está mais no meio de nós, o papai vai ficar com essa foto sua, com essa camisa sua. Ele começa... O trabalho que a gente tem, que a gente faz, ou que eu faço especificamente, junto com ele, escolher a melhor foto dele, escolher a melhor viagem de lembrança que ele teve, a roupa que ele fala, nossa, essa roupa aqui, a gente foi em tal lugar e fica com aquela peça de lembrança, sabe? Quando ele achar que, puxa, é Natal, vou usar essa blusa para lembrar dele numa Páscoa, num aniversário. Fazer disso um ritual onde ele se sinta confortável, mas ele precisa se libertar, sim, dessa situação. É preciso. E, lógico, não sei se estatisticamente existe algum dado, não, mas o que é mais fácil para os pais é quando perde o filho. Mais fácil que eu digo de administrar, de aceitar, de superar, quando perde o filho numa idade ainda infantil, adolescente ou adulto, ou não existe nenhum estudo sobre isso? Não, o que existe o filho é filho. O que existe, a diferença que eles costumam falar é que existem diferenças de tipos de dor. Ele varia de grau com a intimidade que a pessoa tinha com o morto, né? Ou com a pessoa que morreu. Isso que existe. Mas para um filho não existe. Então, igual eu. O bebê, eu não tinha visto, eu não acalentei ele aqui. Mas ele fazia parte do meu ser. Então, eu sofri muito. O rei não saiu do meu ventre, mas eu amamentei. Então, eu acalentei, ele fazia parte do meu ser. A Marielle saiu de mim, de dentro da minha barriga, eu gerei ela, eu amamentei, então ela faz parte do meu ser.
Então, o filho não tem como. São dores diferentes, mas São dores diferentes. Então, não dá pra se existe, não dimensionar. dá para falar, não dá. É imensurável. E as pessoas que às vezes, e é comum também, acontece uma tragédia como essa, perda de um filho, e a pessoa fala, olha, vamos sair, vamos viajar, vamos ficar fora um tempo, vamos nos afastar um pouco da casa, porque a gente convivia muito com ele aqui, ou não vamos em tais locais que a gente ia com ele. Isso daí funciona, ajuda, ou uma hora tem que ser encarado, não, olha, a casa é aqui, nós moramos aqui. Uma hora... Então, é o que eu disse, até 1 ano é aceitável a pessoa falar, olha, eu não quero ficar aqui, isso me causa dor, me causa muita tristeza. Então, é legal respeitar esse momento, não é? Mas depois de 1 ano, não, ela precisa se reorganizar, precisa voltar para o espaço dela, viver a vida dela, é preciso. Conversar com outras pessoas que tiveram essa experiência é válido também? Nossa, muito, ajuda muito, porque aí essa pessoa ela vai entender que ela não é a única que está vivendo esse processo de luto. Às vezes dá esse sentimento, né? Isso só aconteceu comigo. Isso. Então, eu costumo até fazer coaching em grupo de mães que perderam filhos, onde cada uma fala da sua dor, da sua situação, e uma vai percebendo o momento de dor dela, fala, puxa, eu vivenciei isso. A outra fala, não, eu não vivenciei isso, olha, então eu não estou sozinha nessa. E elas em grupo acabam dando forças uma para a outra. E é interessante que esse último coaching em grupo que eu encerrei também, encerrei agora em novembro, e isso foi no ano passado, as mães foram viajar. Foi bem bonito. Então, cada uma, elas se reuniram para comemorar o passeio delas, para comemorar o fim do luto que elas intitularam, né? A gente viveu uma fase, a gente finda aqui e nós vamos ser felizes de novo, porque eles estão ao nosso redor. E acho então, que foi bem lindo. O cuidado também é porque essa sequela acaba atingindo não só o pai e a mãe, mas toda a família. Toda a família. E às vezes é o irmão, é o tio, é o primo. Sim, porque e acaba envolvendo todo mundo. Isso, porque, mais uma vez, voltando para a minha realidade, quando o Reinaldo faleceu, eu não queria receber mais ninguém na minha casa. Eu achava que as pessoas eram falsas. Porque, assim, quando a pessoa falece, você sai do enterro, vai todo mundo para tua casa, né? Fica aquela festa. Depois vai todo mundo embora. E aí eu falei, gente... Eu fiquei 1 semana sozinha, depois o povo vinha, ficava lá, e eu falei, não, eu não quero mais ninguém, se é assim, não quero. E aí eu passei a não querer ver ninguém, a falar com ninguém, eu não atendia telefone, eu passei meus pacientes para outras físios atenderem, a minha sala ficou fechada, e a minha filha que falou, mamãe, volta para a realidade. Nós também, eu sei que você perdeu um filho, mas eu e minha irmã, nós também estamos sofrendo. E aí, você fica presa numa dor, você esquece que tem marido, você esquece que tem filhos. Trabalhos, você esquece que tem trabalho. Eu esqueci dos meus pacientes, né? Mas eles entenderam, graças a Deus, eles entenderam aquele momento e depois tudo voltou ao normal. Mas foi um pedido da minha filha, da Marielle, que me fez renascer de novo para a vida, onde ela falou, eu também estou sofrendo, eu quero minha mãe de volta. Né? Porque eu fiquei numa tristeza profunda e eu passei só a brigar com meu ex-marido, que é uma estatística bem grande no luto, no processo de luto na perda de um filho, 50% das pessoas se separam. Será que é em função dessa cobrança que existe assim, até inconscientemente de um para com o outro? Isso, porque é mais fácil eu arrumar uma culpa, né? Culpar alguém por aquilo que aconteceu. O ser humano, infelizmente, sempre procura isso, ele nunca assume a culpa dele, né? Ele tenta passar um pouco da responsabilidade para outra pessoa. E hoje eu falo assim, hoje eu tenho uma consciência tão grande sobre esse assunto que é possível, sim. Você ter essa dor, você ter uma situação mal resolvida com seu marido, mas é possível, sim, o casal permanecer unido e juntos reencontrar forças, descobrir forças que eles têm que eles não sabiam. É trazer para a consciência. E esse meu trabalho tem resgatado esse amor entre o casal. Queria, lindo. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Nosso programa está se encerrando. Queria passar uma mensagem ao nosso telespectador que, espiritualmente, só Deus pode te dar esse refrigério.
Só Deus pode restaurar a sua alegria, por pior que seja a situação que você enfrenta. O doutor aqui apresenta também as alternativas, que são válidas, lógico. Deus constituiu pessoas como a senhora para ajudar em todo esse processo, que é um processo realmente traumático. Queria agradecer a presença da senhora e colocar à disposição algo que eu não perguntei, algum tema, algum recado que a senhora queira passar para o nosso telespectador. Fique à vontade. Tá bom. O que eu quero dizer para você é que se por um acaso você perdeu alguém, perdeu um filho, um marido, uma mãe, um pai, ou até que muitos não se falam, mas pessoas que perderam trabalho, que estão em transição de carreira, também vivem um processo de luto. Ele fica confuso. E se você se sentir assim, meio confuso, meio sem noção de sentido, de direção de sentido, o que fazer, o que eu faço, se você estiver sofrendo, procure um profissional, ele vai te ajudar e você vai se tornar a pessoa nova. Você vai se renovar, você vai se reorganizar, tanto pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente. Vale a pena. Fica aqui para você. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. O prazer aqui. foi meu. Obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.